Assim, é importante que o Supremo venha estabelecer qual é o parâmetro que vai definir para garantir a plena legalidade do processo que está em curso sobre as questões relativas a, digamos assim, as acusações que são feitas ao presidente. Em primeiro lugar, é preciso garantir transparência. É necessário que a Constituição seja observada nesse ponto e as decisões sejam tomadas de forma transparente pelas casas. Segundo, é preciso garantir a legalidade do processo, o devido processo, as garantias condicionais. Em suma, é preciso que o processo observe a lei, porque não é um processo político, não é uma escolha política. Estão querendo simplificar isso, dizendo que isso aqui é só um processo político. Não é um processo político. É um processo político que se subordina aos parâmetros legais rígidos. Não é de graça, por exemplo, que o processo de julgamento que se dá no Senado é presidido pelo presidente do Supremo e não pelo presidente do Senado. Por quê? Porque a garantia da presença do presidente do Supremo é a garantia da aplicação da Constituição e da lei. É preciso que defina que é um juízo natural. Ou seja, a Câmara é um juízo de autorização prévia, mas o Senado não é irrelevante, não é um mero seguidor da Câmara. O Senado é o agente que instaura o processo e julga o processo. Portanto, a própria quebra da continuidade, por exemplo, do mandato, do afastamento, tem que ser apreciada sob esse prisma. Da mesma forma que o veto, que é um fato menor nesse contexto em relação ao impeachment, é deliberado pelas duas casas em conjunto, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, e um veto presidencial só é derrubado se as duas casas concordam. Da mesma forma, o afastamento da presidente só pode existir se as duas casas concordarem. A Câmara autorizar e o Senado abrir a instauração do processo. Esse é o mesmo entendimento do presidente Renan Calheiros. Hoje ele também enviou as informações aqui ao Supremo, mais ou menos nessa mesma linha. Então o governo vai apostar todas as fichas no Senado? Eu acho que o governo vai apostar no devido processo. Não é apostar não é uma escolha de casas. O debate que está na Câmara é relevante e importantíssimo. É na Câmara que são, digamos assim, apurados os fatos, são identificados os elementos que os tribunais dão consequência não ao processo Senado. Não há processo Senado se a Câmara não concordar. Câmara é um pressuposto importantíssimo do processo. Agora, a decisão da Câmara não é exauriente, ela não conclui o processo. Existe um processo subsequente e esse processo é tomado no âmbito do Senado. Então, o que nós queremos garantir é o devido processo, e o devido processo responde à legalidade, responde à impessoalidade, é um processo de julgamento, não é um processo político. Você não pode julgar porque você não gosta, porque você tem qualquer inanimosidade, ou que você acha que a popularidade seria melhor atendida de outra forma. É um processo que pressupõe a aferição de fatos, e essa aferição é impessoal, e é um processo que tem que ter garantias de publicidade e a definição de um juiz natural objetivo que julgue esse processo. A Câmara é uma etapa importantíssima, relevantíssima, de apuração de fatos, identificação e de pressuposto autorizatório. Não há processo sem autorização da Câmara, mas também não há julgamento sem a posição do Senado. Ministro, a gente está no começo do processo ainda, né? O senhor considera que o que já foi feito na Câmara, com a permissão de uma segunda chapa, com a votação secreta, isso já está de alguma forma irregular? Olha, a lei exige que haja uma participação de todos os partidos proporcionalmente à sua representação. Isso não está verificado nessa eleição. Houve um chapa contra chapa e vários partidos foram excluídos, inclusive, dessa composição. É evidente, o Supremo vai ter que deliberar sobre essa qualidade na composição que está previsto, inclusive, na Lei 1079. Então, é necessária, e isso é um elemento essencial ao processo de apuração, e essencial é a regra de impessoalidade, que a Câmara seja expressa na sua composição plena. Não é maiorias eventuais que definem, é a presença plural dos diversos partidos e das diversas convicções que garante a impessoalidade desse processo. Ministro, o governo espera que essa decisão seja tomada pelo Supremo ainda, nessa próxima semana, e a possibilidade Eu acho que o Supremo está comprometido com isso, mais do que o governo achar ou não achar. Eu acho que o Supremo está comprometido em dar uma solução efetiva, objetiva, clara, de como é que esse processo vai transcorrer. Não é interpretando os regimentos internos da Casa que esse processo resolve. Ele se resolve na lei especial que a Constituição fala, e se resolve pela
compreensão dessa lei em fase da Constituição. Se a lei possui claros, a Constituição ela não pode deixar a lei vigir sem preencher esses claros. E é isso que o Supremo compete. O Supremo é uma casa que tem a função de ser guardiã da Constituição e de garantir que a Constituição tenha a sua aplicabilidade efetiva. E a possibilidade de se pedir vista? E se alguém pedir vista e essa decisão ficar para o ano que vem? Aí é a convicção suprema, é o do processo. Aí tem que... Nós aguardamos, esperamos e achamos que o Supremo está, e tem visto pelas declarações de alguns ministros, que o Supremo está preocupado em dar uma solução imediata a essa questão. Nós achamos ótimo, achamos importante. Nós não queremos que o processo pare, nós queremos que o processo tenha clareza. Ministro, essa lei de 1950, outro impeachment, ele foi baseado nessa lei de 1950. Já existia a Constituição de 88. Então, os dois, né? O próprio Getúlio sofreu impeachment. E por que agora questionar esse rito, se em 92 não foi questionado, enfim? Em 92, evidentemente, havia uma convicção, a Constituição só tinha 4 anos, a Constituição Federal de 88 só existia 4 anos. Eu acho que ainda não havia maturidade constitucional ainda sobre o tema, sobre a própria aplicação da lei. Evidentemente, os temas não foram trazidos, os mesmos temas não foram trazidos a debate, e havia uma realidade política diferente, havia digamos assim, a unanimidade da sociedade e do Congresso era muito maior sobre o tema do processo. Isso refletiu nas decisões que aconteceram. Não é o que acontece agora, não há unanimidade, não há unidade. Existe uma forte divisão, forte debate sobre isso, e há uma preocupação muito clara contra a legalidade desse processo. O PSDB disse que vai pedir a PGR para verificar se a presidenta está usando a máquina pública para defesa pessoal. Como é que o senhor avalia essa crítica? Eu acho que, infelizmente, o PSDB está indo nessa rumo, ele está querendo usar de todos os instrumentos para evitar que a presidente se defenda. A presidente tem direito de se defender. Da mesma forma que eles usam o parlamento para defender a acusação e usam os espaços públicos para defender a acusação, a presidente tem direito a defender o seu mandato. A defesa do mandato não é uma defesa partidária, é uma defesa institucional. O esclarecimento dos fundamentos que justificaram os atos de governo, que são objeto da acusação, é uma defesa institucional, é uma defesa pública, necessária. Querer que a presidente não se defenda é querer que ela não participe do debate com a sociedade. E isso, evidentemente, é a pior expressão de democracia, se essa é a visão que o PSDB está querendo defender.